Oi meninas, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar o nosso sétimo encontro, que tem como tema O Mal Existe. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender sobre esse assunto hoje. Vamos começar orando? Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse tempo juntas. Queremos pedir que teu Espírito nos revele a tua palavra poderosa nos nossos corações e que ela possa ganhar muito espaço e nos transformar dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, esse é um tema muito relevante. Por quê? A gente conhecendo um pouco mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai perceber que ao longo do processo a gente vai encontrar algumas resistências. Eu ouso te falar que a maior delas, sabe qual que é? Eu e você. Mas a gente tem um outro adversário que ele é real, ele é presente, ele se encontra antes da fundação do mundo e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Como a gente vai ler algumas passagens, eu vou citar uma aqui, vou deixar ela na descrição para que você depois vá lá com calma e marque, que é importante, mas eu só vou falar dela agora para a gente começar a aprofundar mais o nosso tema de hoje. Olha só, o livro de 1 João 5,19, quem foi João? Foi um dos discípulos de Jesus, né? Aquele discípulo que recostou a cabeça em Jesus, aquele que escreveu o Apocalipse. Ele também tem algumas cartas dele, né? Primeira, segunda e terceira João. Então, eu queria ler o versículo, 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Tem algumas versões que falam que o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Lembra quando a gente estudou lá atrás Adão e Eva, e naquele momento em que eles recebem o governo da terra, né? Que Deus deu a terra para os homens, e aí, quando Eva ali peca, ela entrega as chaves da terra para quem? Para o inimigo, para o divisor, né? Para aquele que é o opositor, que é quem? Que é Satanás, que é o diabo, que é o inimigo. Então, hoje, o governo que impera aqui no nosso mundo é qual? É o mundo das trevas. Por isso que a gente vê morte, destruição, roubo, mentira. Por quê? Porque até a criação, que somos nós, sermos reconectados de novo ao Pai, entendermos que o nosso reino não é aqui, mas que a gente precisa manifestar o reino dos céus aqui na terra, trazendo novas realidades agora para cá, até esse momento, o império vai valer sobre as nossas vidas também, né? E a gente vê que coisas ruins acontecem. Por quê? Porque o mundo está caído. Então é importante que a gente reconheça isso e que a gente descubra maneiras efetivas da gente se posicionar aqui como filho de Deus, para que a gente reconheça essas estratégias do inimigo, para a gente se posicione, né? Para que a gente se posicione e para que a gente veja novas realidades sendo manifestadas aqui na Terra, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem para mim em Ezequiel 28. O livro de Ezequiel está no Velho Testamento. Ezequiel foi um dos profetas mais conhecidos, né? No livro dele fala filho do homem, assim como trata com Jesus, né? Fala filho do homem, ou seja, ele foi um homem, né? Um profeta ali, aquele representante de Deus naquela época, muito conhecido. Então vamos lá, Ezequiel 28, eu vou ler do 14 ao 19. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. De quem que ele está falando? Do inimigo, tá? Do diabo. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus, ou seja, lá no céu, e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Gente, tem um pregador que ele fala, gente, até o diabo é de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele se corrompeu, mas ele foi o quê? Uma criação de Deus, né? Ele é uma criatura de Deus. 16.
Seu rico comércio... Não, eu vou pular, tá? Vamos ler. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Gente, Satanás era aquele... algumas pessoas conheciam ele nessa época aqui. Esse nome dele foi bem conhecido como Lúcifer, tá? Mas não aparece o nome Lúcifer na Bíblia. Mas numa outra passagem que fala dele, que é Isaías 14, do versículo 12 ao 15, aparece guardião, aquele que levava luz, portador de luz. Então esse termo Lúcifer vem do latim, por isso que as pessoas falam Lúcifer, mas quer dizer guardião da luz, portador de luz. Mas a gente vê que ele era aquele anjo, vamos dizer, né, com a patente alta lá, né? No céu também existe essa ordem. Então o que ele fazia? Ele recebia o louvor dos outros anjos e devolvia para Deus. Mas o que começou a acontecer? Ele começou a receber esse louvor e ficou nele. E aí aquele pecado que ele introduziu lá no Éden na Eva também, que além da desobediência, além da incredulidade, ele plantou ali a idolatria, o quê? O querer ser igual a Deus. Então já no céu ele usou essa artimanha, tá bom? E foi expulso, banido. 17, seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Diz que ele era lindo, ele mesmo ao andar tinha, né, louvores, sons saíam. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou os seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Gente, ele recebia, né, esse louvor que era de Deus, ele recebia para ele. E aí, sabe o que ele fez ali nos anjos? Diz que quando ele foi expulso do céu, 1/3 dos anjos do céu desceram com ele, que hoje são os demônios. Complementando aí o 18. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que o observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Olha só. Deus, ele fala de algo que aconteceu, que ele o expulsou, fala de algo agora. Todos que o conheciam estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim. É esse meio, né, que está vivendo agora, e no final, você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Então, esse entre você chegou a um terrível fim e não mais existirá é o que a gente vai conversar e é onde a gente precisa se posicionar, tá bom? Então, esse texto aqui de Ezequiel 28 fala sobre o querubim ungido, que é Satanás, que ele, em vez de receber os louvores dos anjos no céu e entregar, devolver para Deus, ele ficou para ele, se encheu de orgulho, de vaidade, e quando Deus identificou isso, que expulsou do céu, tá bom? Eu queria que a gente lesse fala dessa história, né, de Lúcifer, do diabo, nesse livro, e eu vou deixar aí Isaías 14, do 12 ao 15. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas eu quero que vocês leiam aí com calma e grifem, tá? A gente vai abrir agora em Gênesis 3, onde fala lá da criação do mundo, da origem de tudo. Eu sempre gosto de trazer a essência, né, do porquê das coisas. Então, antes de eu falar da humanidade, do porquê das coisas, eu fui hoje um pouquinho mais atrás, de quando Lúcifer foi criado, que foi antes da humanidade, tá bom? Vamos lá, eu vou ler todo bem rapidinho aí, ó. Gênesis 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente, quem que é a serpente? Satanás. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Conta aqui, né, assim, muitas, como é que eu posso dizer, muitas conjecturas, né, falam que ele caiu aqui na terra, né, e quando Deus fala lá que a terra era sem forma e vazia,
Satanás já estava aqui com seus demônios perambulando, né? E quando Deus ele vai trazendo as palavras de criação, haja luz, os dias e tudo, e cria o homem, é como se o Éden, né, que era aqui na Terra, fosse uma atmosfera protegida pela presença de Deus, mas Satanás encontra ali uma brecha, né? E através da serpente, ele bola esse plano aqui de destruição para com o homem, a humanidade. Certa vez, ela perguntou à mulher, quem? A serpente. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha a mentira aí, gente. Deus falou que eles podiam comer livremente de tudo, apenas de uma delas que não. No 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Olha só o que a mulher faz. Ela fala a verdade, mas ela aumenta um ponto, tá? Deus falou que eles não poderiam comer. A Eva fala, não comam e nem sequer toquem. Sabe quem faz isso, gente? A religião. A religião coloca, né, sobre nós algo a mais do que Deus falou. A gente tem que o quê? A importância da gente conhecer a Bíblia e a vontade dele que está expressa aqui na vida de Jesus é que a gente não viva com o a mais. A gente tem que viver naquilo, sobre a palavra de Deus, tá? No 4, é claro que vocês não morrerão. Olha a mentira aí da serpente, gente. Não, acredita nisso não, boba. Vai acontecer nada com vocês, não. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Olha o que ela está falando aqui. Plantando a desobediência, plantando a insubmissão, plantando a idolatria. Se você fizer isso, você vai ser como Deus. Foi a mesma coisa que ele fez lá em cima. Ele recebeu a adoração, por quê? Porque ele queria ser aquele digno de ser adorado. E não tem jeito, né, gente? Da criação tomar o lugar do Criador. 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Olha, queria ser igual a Deus. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu a seu marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para lhe cobrir. Olha, gente, ali começou mais uma vez o quê? O pecado, né, que antes tinha sido feito no céu e que recebeu o quê? Uma sentença de Deus, né, que recebeu uma consequência daquela escolha, daquela decisão que eles tiveram. Hoje aconteceu a mesma coisa que hoje, nessa época aqui, né, hoje que nós estamos lendo, aconteceu a mesma coisa que com a humanidade, né, com os nossos ancestrais, vamos colocar assim. E olha a sentença que agora a serpente recebe do Senhor. Aí no 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você, entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto vier. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já está fazendo aqui, gente, uma referência, sabe a quem? A Jesus, né? Que Jesus, por que quando fala aqui que vai trazer uma inimizade entre a mulher aqui também representa a noiva, né? A igreja. Então, desde sempre, Satanás já tem, né, como imposição, como consequência desse pecado, aí a briga, né, com a mulher, com a igreja, com a noiva do Cordeiro, tá bom? Mas olha o que Deus fala. Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem que mata, quem que destroça
né, as armas, as intenções de Satanás. É a igreja, são os filhos de Deus bem posicionados, tá bom? Agora a gente vai ler Apocalipse 20, do 7 ao 10. Vamos lá. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Vou ler lá. 20, tá escrito assim, ó: a derrota de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e da cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Gente, olha o que eu falei hoje. Eu falei que Lúcifer, né, que Satanás foi criado antes da criação do mundo. Ele pecou, ele quis ser igual a Deus e teve a sentença dele, que foi a expulsão do céu. Daí veio a criação do homem e da mulher, né, ali daquela atmosfera toda. Ele encontrou uma brecha e através da serpente ele traz a mesma questão. O querer ser igual a Deus, a insubmissão, a desobediência, e ele entra ali de novo. Porém, eu pulei com você para o final, que é a derrota de Satanás. Então, quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, é que a gente já venceu no final das contas. Só que a gente ainda pode vencer aqui no durante, nesse tempo onde que é a criação, que nós fomos criados, até o final dos tempos. Então, esse tempo aqui, ó, é de suma importância que a gente saiba quem nós somos, ou seja, a nossa identidade de filhos de Deus, e que a gente reine aqui nesse tempo que é o hoje, como filhos de Deus, que sabem que são mais que vencedores, tá bom? E aí eu quero trazer o que Jesus fala, que Jesus está aqui no durante, e é ele o nosso exemplo. Então vamos ver o que Jesus fala? Vai lá em Lucas 10, Lucas é um dos evangelhos, né? Lucas 10. Vamos ver o que Jesus fala? Olha só, o que Jesus fala sobre Satanás. A gente vai ler Lucas, no capítulo 10, do versículo 18 e 19, tá? A gente vai ler o 18 e 19. Então ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos dele lá: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Viu quando ele foi expulso? Jesus já estava lá e Jesus viu. Eu lhes dei autoridade, agora ele está falando, Jesus está falando para os discípulos. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O que ele está falando? Vocês ficam aí tentando expulsar Satanás, não conseguem, você fica aí tentando fazer isso, mas aqui, eu te dei autoridade. Jesus ali estava se colocando mesmo como Deus ali, como a sua, né? Você lembra que eu sempre falo que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ali ele está falando sendo um porta-voz do reino de Deus. Eu lhes dou autoridade para pisar, para acabar com o inimigo, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhes obedeçam. Ué, por que eu preciso me alegrar então? Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Gente, olha que lindo. Em Tiago também, outra, vou ler aqui para vocês, mas vocês só anotem depois. Tiago, ele fala a mesma coisa, gente. Olha só, para você ver se fica mais claro para vocês entenderem isso, ó. Tiago, tá? No capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Portanto, submetam-se a Deus. O que Jesus está falando em Tiago? Então, você tem que se alegrar em ser o quê? Filho de Deus. Em obedecer Ele. Lembra que eu falei que a linguagem de amor principal da gente com Deus é quando a gente obedece Ele? Obedeçam a Deus.
Conheçam a vontade dele e façam aqui através de quem? Da ajuda do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, se Deus estiver no trono do seu coração, se você estiver agindo como Jesus age aqui, através de quê? Do poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida, você vai conseguir o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. A gente às vezes acha que é difícil, não, mas se você estiver posicionado como filho de Deus, obedecendo aquilo que Deus deixou aqui, é fácil não só reconhecer, como vencer as estratégias de Satanás, de te paralisar e de não permitir que você avance o reino de Deus. E por último, gente, eu queria ilustrar com duas coisas, né? Primeiro, quando eu converti, eu tive um sonho, e o sonho era o seguinte, eu participava de uma célula, e um dos líderes daquela célula, ele tocava um sininho, e várias pessoas iam correndo para quartos, para outros lugares. E na hora que eu fui entrar no quarto, né, que seria o meu ali, era como se fosse um sítio. Sabe quando você vai num sítio e que o armário não tem porta, tem só a divisória assim do armário? E aí em cima eu vi como se fosse Satanás deitado. E aí eu ia entrar no quarto, mas ele estava ali na porta do quarto. E eu meio que ficava com medo de entrar. E ali na hora que eu acordei, eu estava no meu processo ali de conversão, eu entendi o quê? Eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar um partido. O medo de mudar de lado, o medo ali naquele caso de entrar naquele quarto não poderia me paralisar. E aí depois de muito tempo, eu escutei uma ilustração, alguém contou essa história e eu tenho ela gravada na minha memória, que eu acho que faz um pouco é um complemento desse sonho que eu tive lá no início da minha conversão. Essa história é a seguinte, que de um lado, né, tinha uma pessoa andando em cima de um muro. De um lado estava Satanás lá, tomando o suquinho dele, tomando o solzinho dele lá. E do outro lado estavam vários anjos, várias pessoas de Deus falando, vem para esse lado, pula para esse lado, pula para esse lado. E a pessoa andando em cima do muro e Satanás lá quieto, sem falar nada. E essa pessoa chega num determinado momento, olha para Satanás e fala assim, olha aqui, não estou entendendo. O povo de lá tá, pula, vem para cá, decide, vem pra gente. E você não tá me chamando, não tá falando nada. E aí Satanás vira para aquela pessoa e fala assim, é porque o muro é meu. Então o que eu quero trazer, né, como uma reflexão pra gente hoje? Que quando a gente não aceita esse convite de Deus, né, para pertencer à família dele, quando a gente não recebe, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, é como se essa ilustração, como se a gente fosse aquele em cima do muro. O mundo jaz no maligno. E quando a gente vive a nossa vida aqui, seguindo o barco, né, vivendo com a mentalidade aqui mundana, é como se a gente estivesse longe do lado de Deus. Então hoje o meu convite para você, né, que talvez ainda não tenha tomado essa decisão, é que peça para Deus, que Ele está aí com você, peça para Deus para que Ele abra o seu entendimento, para que você consiga entender que essa decisão é muito necessária que você faça, tá bom? Não estou aqui como uma pessoa impondo, né? Estou aqui pedindo que você busque Deus da maneira que você faça e que Ele, o Espírito Santo, vai revelar ao seu coração a melhor atitude a ser tomada, tá bom? E para aqueles que já receberam Jesus no coração ou para aqueles que receberam, mas estão fracos, não estão posicionados, estão deixando igual aquela música, deixando a vida te levar. Não deixe isso acontecer, não. Se posicione como filho de Deus, identifique as estratégias de Satanás e resista a elas. Como? Colocando o Senhor no centro da sua vida, colocando a sua vida em ordem, amando Ele sobre todas as coisas.
e ao próximo, né, como a você. E eu sei que com certeza o inimigo e o avanço do mal não encontrará brecha através da sua vida e da sua família, tá bom? Vamos terminar orando? Deus, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo vai a cada coração, cada mente que recebeu que estava nesse encontro hoje, que recebeu a sua mensagem, e clareie, Pai, e que o Senhor revele toda a sabedoria contida nisso que nós falamos aqui hoje, e que o teu Espírito possa nos capacitar dia após dia a nos posicionarmos na nossa identidade filho de Deus, resistindo ao diabo, mas principalmente manifestando a tua glória aonde quer que a gente vá. Amém, em nome de Jesus. Gente, uma semana abençoada e um prazer mais um dia conhecer a Deus e a sua palavra junto com vocês, tá bom? Beijo!